Bom dia, pessoal. Para aqueles que não puderam participar da aula hoje, né, eu gostaria de fazer um breve resumo daquilo que foi discutido, até porque é importante também que vocês revisem, repassem aquilo que foi discutido, que como eu pude dizer, não é uma coisa trivial, assim, é a primeira vez que nós nos confrontamos com essa ideia do espaço do Minkowski, a gente pode não entender imediatamente do que se trata, mas eu vou tentar ilustrar a ideia por trás do espaço de Minkowski de tal maneira que vocês podem vê-la, né, ver essa ideia como uma extensão do mesmo tipo de procedimento que a gente pode fazer no espaço euclidiano nas transformações de Galileu, tá certo? Então eu vou falar primeiro um exemplo, né, do espaço das transformações de Galileu no espaço euclidiano e depois vou estender essa ideia para o espaço de Minkowski, tá certo? Então o nosso objetivo aqui, na verdade, é tentar então representar a ideia por trás do espaço de Minkowski, é representar no mesmo gráfico os eixos x e t, né, e os eixos x' e t', ou seja, o sistema de coordenadas do referencial, dos dois referenciais inerciais, quando esses estão ligados por uma transformação de Lorentz, tá certo? Quando eu falo isso, eu tenho que deixar muito claro que o que eu estou buscando não é uma representação como essa, que não é isso com qual eu me refiro, em que você tenha um eixo x, y, z, né, um eixo x', y', z', e você desenha os dois se afastando um do outro com uma velocidade relativa a v. Não é isso que a gente está tentando tratar. Eu quero simplesmente, pensando só na translação em uma dimensão, né, ao longo do eixo x, eu quero no mesmo gráfico representar, tá certo, x e t, x' e t'. De tal maneira que as transformações das coordenadas de um para o outro possam ser feitas de maneira geométrica diretamente, tá certo? Então, para entender isso, vamos pensar um pouco nas transformações de Galileu, que é mais fácil a gente entender como funciona Galileu. A gente vê que, na verdade, as transformações de Minkowski, elas partem já de uma ideia que não é uma ideia nova, uma ideia conhecida, mas que hoje a gente não usa muito na física para representar transformações, tá certo? Então, eu vou usar como ponto de partida as transformações de Galileu, que a gente sabe, no caso de uma dimensão, que o x' é igual a x menos vt e t' é igual a t. Então eu já vou direto para uma figura aqui, o que eu estou querendo dizer como representar no mesmo eixo. Então imagina o seguinte, imagina que você está dentro de um trem, sentado numa poltrona, numa posição que eu vou chamar de x1', e eu estou na plataforma observando o trem que se desloca, né, com você dentro. Então, na verdade, do meu ponto de vista, do meu eixo, que é o eixo azul, x e t, tá certo? Eu vou me encontrar parado, né, numa posição observando, então a minha posição x1 não muda a partir à medida que o tempo passa, né, e essa minha trajetória no gráfico do espaço e do tempo é o que é chamado de linha de mundo, tá certo? É a minha linha de mundo, no caso a linha de mundo observadora em repouso na plataforma. Se eu quiser representar a mesma coisa para o x' e t', em princípio eu tenho que representar para a pessoa que está sentada dentro do trem parada, a posição dela em relação ao referencial dela não pode mudar, né? Tem que ser também um x1', digamos assim, tem que ser uma posição, uma coordenada constante. Então, na verdade, essa representação aqui, tá certo? Se você vê, se eu representar o eixo do x com uma certa inclinação φ, tá certo? Eu consigo mostrar que em relação ao eixo fixo no trem, a posição da pessoa não muda. Mas como a pessoa, para quem está na plataforma, está se deslocando uma velocidade v, eu tenho que desenhar esse eixo com uma inclinação tal que aquela posição, do meu ponto de vista, quando eu olho essa linha vermelha, que é a linha do mundo do observador em repouso ou do passageiro no trem, faz uma velocidade v quando observada pelo eixo aqui colorido em azul. Então, isso nos diz exatamente qual que deve ser a inclinação da curva, porque do meu ponto de vista, o trem, qualquer pessoa que esteja dentro do trem se desloca com uma velocidade que é uma velocidade v
ou seja, a posição x' dele muda em relação à minha, como a velocidade vem. Então, esse ângulo φ aqui é justamente o ângulo cuja tangente é igual à velocidade com que os dois se afastam. Tá? Então, quando eu digo representar os dois eixos, né, x', t' e x e t, no mesmo gráfico, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Né? Claro, os tempos, né, você pode ver que os intervalos de tempo aqui são exatamente coincidentes, porque na transformação de Galileu o t e o t' são iguais, portanto, nada mais natural que os desenhe como sendo dois eixos que coincidam. Né? E essa notação que eu fiz aqui, essa representação, perdão, ela parece também estar correta, né? Faz sentido do ponto de vista físico. O problema é que se a gente olhar um pouco mais de detalhe para ela, a gente vai ver que ela tem um pequeno problema, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho um intervalo espacial que é o comprimento do trem. Então vamos supor que essa posição aqui representa agora o fim do trem, essa posição representa o início do trem, tá certo? Então, essa seria a traseira do trem, a linha de mundo da traseira do trem. Essa aqui seria a linha de mundo da frente do trem, ou seja, o trem, de um modo geral, quando visto deste eixo aqui, ele se desloca, né, com uma velocidade v, né, que é dada pela tangente desse ângulo aqui, tá certo? O problema é que quando a pessoa da plataforma mede o comprimento do trem, como a gente pode discutir no aula anterior, a medida de comprimento de um objeto que se move tem que ser feita instantaneamente quando eu meço nessa representação. Se eu usar essa representação, quando eu medir no mesmo instante de tempo t1 a traseira e a dianteira do trem, eu vou chegar que na minha representação no meu eixo, o ΔX obtido é maior que o ΔX', que é o tamanho verdadeiro do trem. Então, eu fiz a medida de maneira correta. Eu fiz a medida de um objeto em movimento simultâneo. A parte da frente, a dianteira e a traseira do trem. Tá certo? Porém, vocês veem que essa representação, ela me induz ao erro, porque ela mostra um comprimento de um objeto em movimento maior do que o verdadeiro comprimento do objeto. O que a gente sabe que na transformação de Galileu é um absurdo, isso não pode acontecer. Então, a maneira que eu tenho de realmente representar isso de tal maneira que os dois comprimentos sejam exatamente iguais é jogando esse x de um ângulo menos φ para lá. Por quê? Porque quando eu pego e rebato esse eixo x em relação à vertical aqui, com ângulo de menos φ, ou seja, no sentido contrário, eu obtenho essa figura aqui. Daí, qualquer medida simultânea que eu faça, né, do início e do fim do trem, quando eu projeto essas medidas que eu fiz aqui no eixo x, eu vou obter o mesmo tamanho do trem no meu referencial, que é o tamanho verdadeiro, e o tamanho que eu obteria se eu tivesse no referencial do trem. Lembra que nós estamos falando aqui de transformação de Galileu, tá certo? Então, não existe contração de Lorentz, nada desse tipo, tá certo? Na transformação de Galileu, né, o que nós temos é que os objetos mantêm o tamanho, né? Na mecânica clássica, não existe dilatação do tempo nem contração do espaço. Então, o que essa figura está me dizendo, basicamente, é que se eu quiser representar dois diferenciais inerciais no mesmo plano, é assim que eu devo representá-los, onde esse ângulo aqui é dado pela velocidade relativa entre os dois, a tangente desse ângulo da velocidade relativa entre os dois referenciais, tá certo? Normalmente a gente não usa esse tipo de representação, a gente não encontra isso na maioria dos livros, tá certo? Até porque a gente conhece as transformações, caso nós precisemos fazer as transformações de um eixo para o outro, a gente simplesmente vai nas equações de transformação de Galileu e faz as contas. Mas isso aqui é uma maneira gráfica que nós fazemos as transformações. E se a gente quiser, por exemplo, uma vez que os ΔT e os ΔX não mudam, esse gráfico, ele é, por exemplo, a gente pode a partir dele obter adição de velocidades, tá? Envolve basicamente um pouco de geometria e trigonometria, né? Então, como eu disse, isso aqui seria você representar, né, no mesmo gráfico
dois sistemas de referência que se movem em relação ao outro, com uma velocidade relativa a v, dada pela tangente desse ângulo. Sendo uma transformação de Galileu, os t's têm que ser coincidentes, mas vocês veem que os x não são coincidentes, mas as distâncias sim. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. E a ideia do Minkowski é basicamente essa, só que fazer isso para as transformações de Galileu. Para as transformações de Lorentz. Galileu é a nossa mecânica clássica conhecida. Então, voltando para as transformações de Galileu, eu vou escrevê-las aqui, né, como a gente as conhece. Né, temos as transformações. Né, e o que é característico das transformações de Galileu em comparação com as transformações de Lorentz? Nas transformações de Galileu, a gente simplesmente esquece do tempo, porque os tempos são iguais, mas as distâncias são mantidas. Ou seja, existe uma preservação das distâncias. Se a gente olhar para as transformações de Lorentz, o que se mantém constante, tá? Se a gente fizer um pouco de conta, não é basicamente a soma dos quadrados, nós estamos falando de espaço-tempo, não é a soma dos quadrados, das posições e dos tempos, mas é justamente, né, essa, digamos, entre aspas, distância no espaço-tempo. Se eu pegar essa expressão aqui, tá, multiplicar por c, tirar ao quadrado, tirar dessa ao quadrado, né, ou seja, se eu fizer essa conta para esse lado e aplicar essa mesma conta para esse lado aqui, eu vou chegar à conclusão que essa, digamos, distância, tá certo? Esse interquadrado, uma distância, um quadrado intervalo, esse intervalo aqui, ele é constante pelas transformações de Lorentz. E daí, na verdade, né, embora eu esteja escrevendo para uma dimensão, isso obviamente ele vai se aplicar, né, às quatro coordenadas, as três coordenadas espaciais e as três coordenadas e a coordenada temporal, tá certo? Vocês notem que eu multipliquei aqui, né, o c está multiplicado aqui para que isso aqui tenha obviamente dimensão de distância, né, porque eu estou comparando distância com distância. Então o que muda, né, é que obviamente se for olhar para essa expressão e falar como é que eu obtenho o Galileu disso aí? Bom, Galileu é o limite que a velocidade da luz se torna basicamente infinita, né? Seria, do ponto de vista clássico, nós partindo das equações de Lorentz, chegamos às equações das transformações de Galileu, certo? A gente simplesmente pode falar, olha, a velocidade da luz é infinita, né? Não que a velocidade relativa seja zero, porque daí a gente não tem transformação nenhuma, mas se eu pegar o limite em que c tende a infinito, eu tenho as transformações de Galileu a partir das transformações de Lorentz. Então, no limite em que o c é muito, muito grande, e a gente sabe que em Galileu, né, os t são iguais, esses termos não existem, isso desaparece, eu fico com essa expressão que nada mais diz, olha, que as distâncias são preservadas, tá certo? Isso vale, obviamente, para qualquer intervalo, né, inclusive se eu estiver pensando, né, então representando aqui isso chamado um intervalo, né, de coordenadas, perdão. E eu estou fazendo aqui já uma coisa um pouco diferente, que é o seguinte, eu já estou usando uma notação um pouco comum na teoria da relatividade, que é chamar essa grandeza aqui, que tem dimensão de comprimento, de metro, tá, de uma variável x0. Então eu estou simplesmente representando de uma maneira um pouco mais natural na teoria da relatividade. A gente representa sempre por x0 o produto do c pelo tempo, tá certo? E a primeira coordenada espacial de x1, a segunda coordenada espacial de x2 e a terceira coordenada espacial de x3. Então, essa expressão aqui me diz, olha, esse intervalo dado por essa, né, expressão aqui tem que ser igual nos dois referenciais inerciais, tá certo? Isso aqui é que transforma, que faz com que a transformação, o espaço de Minkowski, o espaço das transformações de Lorentz, seja um espaço pseudo-euclidiano. Porque essa métrica aqui, a métrica aqui das distâncias, ela não é a soma dos quadrados, mas existe um sinal de menos aqui. Então isso aqui a gente chama de espaço pseudo-euclidiano, tá certo? Obviamente isso aqui vale para qualquer distância entre dois pontos. Se eu tiver um evento que ocorre num tempo t1, numa posição x1, y1, z1, de um evento que ocorre num ponto
x2, y2, z2 num tempo t2, essa diferença, esse intervalo, né, mesmo sendo infinitesimal, eu posso também escrevê-lo dessa forma, certo? E agora a ideia é justamente como que eu represento isso que tem que ser preservado, né, nas transformações de Lorentz. Como é que eu uso essa ideia da preservação dessa distância, né, desse intervalo, digamos assim, né, para o caso lembrando do caso lá das transformações de Galileu, tá certo? Então eu vou mostrar uma coisa para vocês agora que no fundo tenta resumir em poucas palavras qualquer ideia por trás da transformação de Lorentz e novamente da representação do Minkowski, tá certo? Eu vou botar esse gráfico aqui que é o seguinte, olha, imagina o seguinte, imagina que eu tenha uma distância da origem até esse círculo unitário aqui de coordenadas, né? Você vê que é um círculo unitário porque o x aqui ele intercepta o eixo x no ponto 1 e o eixo y no ponto 1, né? Então esse raio aqui, essa distância vale 1, tá certo? Bom, vocês vão notar também o seguinte, olha, se eu pegar esse raio aqui, tá certo? Desculpa, esse círculo, ou esse círculo, né, de raio igual a 2, né? Qual que é a transformação que mapeia círculos em círculos? Bom, a equação do círculo é x2 mais y2, né? Porém, se eu imaginar que se eu rodar o meu eixo de coordenadas, tá? Então eu tenho as coordenadas x e y, vamos supor que eu rode ele de tal maneira que eu tenha x' e y'. Ao rodar, né, o eixo de coordenadas, a figura, né, do círculo aqui continua exatamente igual. Ela roda junto, digamos assim. Ou seja, ao rodar um eixo, né, eu mapeio círculos em círculos, né? Então esse círculo aqui, ele continua sendo o mesmo círculo, qualquer que seja a representação do meu espaço, seja essa em azul ou seja essa em vermelho, tá? Mas por que eu sei isso? Porque as transformações de coordenadas são dadas por essas equações aqui. E se você pegar a equação do círculo, né, dessa circunferência, que é x2 mais y2, você somar x' ao quadrado mais y' ao quadrado, elevar isso ao quadrado e somar isso aqui elevado ao quadrado, você vai ver que você vai ficar aqui com o termo, aqui vai ficar um termo x2 cosseno quadrado de θ, e aqui vai ficar um termo x2 seno quadrado de θ. De tal maneira que x2 cosseno quadrado de θ mais x2 seno quadrado de θ vale 1. A mesma coisa para o y, tá certo? E os termos cruzados, que é o 2x cosseno θ, y seno θ, cancela com o termo cruzado aqui, que é menos 2x seno θ, y cosseno θ. Portanto, essa expressão aqui, essa transformação, ou seja, rotação de eixos, diz que circunferências, círculos, são mapeados em círculos. Que é exatamente o que eu estou tentando representar aqui. O que significa isso em termos de coordenadas? Significa que a figura geométrica que é mapeada sobre si mesma é o círculo. Portanto, os eixos, né, das coordenadas que são paralelos, por exemplo, o y1 constante, o y2 constante, que são paralelos ao eixo x, da mesma maneira os x constantes que são paralelos ao eixo y, pela rotação eles se mantêm sempre tangentes ao meu círculo, tá certo? Então essa ideia aqui, olha, tangente aqui, olha, no ponto aqui sobre o eixo, onde eu estou pegando o x constante, aquela coordenada x constante, a reta x constante naquele ponto, ela é tangente à figura que é invariante por essa transformação, tá certo? Isso é muito importante, porque é em cima dessa ideia que a gente vai ver, entender o espaço de Minkowski. Bom, então se eu agora voltar aquelas minhas equações, tá? Como eu falei para vocês, a gente chama o x0 de c vezes t, perdão, que alguns livros chamam de tal também. A gente tem que tomar um pouco cuidado de notação, porque alguns livros usam a letra grega tal para falar de tempo próprio, mas aqui a gente vai usar o tal. A maioria dos livros, na verdade, usam tal para representar essa grandeza ct. E, na verdade, da mesma maneira que a gente
na astrofísica, na astronomia, mede distâncias muito grandes em unidade de tempo. A gente fala, por exemplo, ano-luz, né? O tempo, a distância que a luz viaja em um ano. A gente pode medir também unidades de tempo em metro, né? Então, esse CT, uma unidade de CT é chamado metro-luz, é a unidade de tempo que a luz leva para percorrer uma distância de 1 metro, tá certo? Então, eu vou reescrever as transformações de Lorentz, então, de uma maneira um pouco mais sucinta, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente descobre qual que é a figura que permanece invariante pela transformação de Lorentz. Então, eu tenho o x', vai ser dado por essa expressão, onde novamente nesse B aí tem o gama, tem o beta, aquelas nossas velhas conhecidas variáveis, tá? O t' vai ser dado por isso aí, né? E quando eu escrevo a constância do intervalo, né, S2, em termos dessas coordenadas que eu defini, que é basicamente dado por isso aqui, né, eu simplesmente obtenho, né, substituindo as transformações aqui, então no lugar de x', eu coloco ax1 mais a1x mais b1t, tal, desculpa, abro essas contas e chego nessa expressão, mas isso, né, tem que ser, obviamente, pela igualdade igual a isso aqui. O que implica, se vocês olharem, né, que isso aqui tem que ser igual a 1, que é o que multiplica aqui, isso aqui tem que ser igual a 1, desculpa, isso aqui tem que ser igual a 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Né? Então, eu tenho que ter essas condições, a1 quadrado menos a2 quadrado é 1, b2 quadrado menos b1 quadrado é 1, e a1 b1 menos a2 b2 é igual a 0. Um pouco de conta, um pouco de... se nós trabalharmos um pouquinho com as expressões, a gente vai ver que a gente pode escrever isso, tá, como tanto A1 quanto B2 como cosseno hiperbólico de θ e o A2B1 como seno hiperbólico de θ, tá certo? Então, as transformações de Lorentz, elas podem ser escritas, né, como muito parecidas com uma rotação, né? Lembra que no caso a rotação mesmo, que a gente falou ali atrás, você tem que aqui vai ser x', vai ser o x vezes cosseno de θ, e aqui vai ser um seno de θ. Aqui vai ser o menos seno de θ, aqui vai ser um cosseno de θ. Agora, o que muda é que as transformações de Lorentz, aqui aparece um cosseno hiperbólico de θ, um seno hiperbólico de θ, aqui aparece um seno hiperbólico de θ, aqui aparece um cosseno hiperbólico de θ. É por isso que a gente fala, né, que as transformações de Lorentz podem ser vistas como uma rotação hiperbólica. Né? Rotação no espaço hiperbólico. Tá? O que quer dizer isso exatamente? Tá? Então, eu vou agora tentar explicar para vocês numa figura. Então, vamos só lembrar, voltando aqui, né, para a figura do meu círculo, né? O que essa transformação, que é uma rotação usual, ela faz? Ela preserva círculos. Isso significa que, por isso que ela é uma rotação, né? Porque um círculo, se você gira, o círculo continua sendo o mesmo círculo, tá certo? Ele é mapeado sobre si mesmo. Então, isso significa x2 mais y, x' ao quadrado mais y ao quadrado ser igual a x2 mais y2. Né? E o que é importante, né? Os eixos que definem as minhas coordenadas, eles são sempre tangentes. Né? Ó, tangente ao círculo aqui, tangente ao círculo aqui, tangente aqui, tangente aqui. Da mesma maneira, tangente aqui, aqui, aqui e aqui. Tá certo? Então, você rodar o eixo, você roda junto os eixos de coordenadas, mantendo sempre a tangência curva. Então, a soma desses elementos ao quadrado é a equação de um círculo. Se a gente olhar para a transformação de Lorentz, isso aqui é a equação não de um círculo, mas de uma hipérbole. Portanto, a gente tem que ter uma figura onde eu tenho uma hipérbole e os eixos x, tal, x', tal', tem que ser tangentes a essa hipérbole. Né? Porque, opa, desculpa, de novo, eu apertei o botão errado. Então, olha, tem essa expressão aqui. Então, isso aqui pode ser visto como uma rotação hiperbólica. Como é que eu faço isso? Eu vou tentar explicar isso na próxima figura para vocês, certo? Essa figura é do livro Terlecki, tá? Então, basicamente eu desenhei duas hipérboles unitárias, tá certo?
que corresponde aos círculos unitários que eu tinha lá, né? Eu tinha lá um x2 mais y2 igual a 1. Aqui tenho duas hipérboles unitárias, que é o x0 ao quadrado menos x1 ao quadrado. Lembra que o x0 é o CT, o x1 é o nosso x, tá certo? E essa hipérbole é essa figura que está desenhada aqui, nessa linha mais escura, tá certo? Da mesma maneira, essa aqui é essa hipérbole aqui, tá certo? E notem que da mesma maneira que lá na rotação normal, o meu eixo, né, na origem, né, onde tem os elementos, os valores unitários das medidas. Aqui seria, por exemplo, 1 metro. E aqui seria 1 metro luz, né? O tempo que a luz percorre em 1 segundo, o tempo que a luz leva a percorrer 1 metro. Você vê que os eixos aqui que dão o x constante e o ct constantes, eles são tangentes, né, aqui a minhas hipérboles. Só que essa transformação, de novo, ela mapeia hipérboles em hipérboles, ou seja, a mesma hipérbole se mantém na representação do outro eixo, tá certo? Então, qual que é o outro eixo? O outro eixo, ele também tem que ser, né, os eixos nesse outro referencial x1', x0', os eixos também têm que se manter tangentes aqui, ó, a minha hipérbole. Então, se esse eixo representa um x1', né, a unidade do x1', esse aqui tem que ser, né, lembra que quando o x é constante, o tempo muda, certo? A linha, num gráfico, por exemplo, a linha de x constante é paralela ao eixo do tempo, no caso aqui de CT. Aqui, a linha de x1' constante tem que ser paralela ao gráfico do tempo, que é, no caso, CT', é essa aqui. Então, essa constante aqui, para a mesma posição no espaço, é paralelo ao eixo do tempo, e essa linha aqui, que é tangente à minha hipérbole, né, ela tem que ser paralela ao eixo dos x. Então vocês veem que a transformação de Minkowski, a transformação de Lorentz, como Minkowski percebeu, corresponde, da mesma maneira que a rotação, no caso usual que nós conhecemos, corresponde a você mapear, você ter um círculo e achar um novo sistema de coordenadas de tal maneira que os eixos fiquem tangentes aos círculos e os círculos se mantenham invariantes. Aqui você tem uma hipérbole que se mantém invariante e os eixos são tais nos dois referenciais inerciais que no ponto onde você tem as unidades, que aqui está representado pela letra A e aqui pela letra B, elas são exatamente tangentes. Aqui, ó, aqui é uma tangente, aqui é uma tangente. Da mesma maneira, esse ponto aqui, ó, a linha é tangente e essa linha aqui nesse ponto é tangente. Portanto, esse é o eixo CT' e esse é o eixo X', tá certo? Essa figura ela tem uma certa, ela é um pouco carregada, no sentido que ela tem muita informação, tá certo? Mas deixa eu só chamar a atenção para vocês, tá? Que é o seguinte, quando a gente está fazendo representação de Minkowski, tá certo? A gente, diferente um pouco da mecânica, que a gente quer saber, por exemplo, a trajetória de um corpo, você escreve x como função do tempo, né? Então você tem uma trajetória e a velocidade, obviamente, é dada pela tangente desse ângulo. Na representação de Minkowski, você coloca o tempo, ou CT, nesse eixo, e o x nesse eixo, tá? Então, velocidades são dadas por tangentes desse ângulo, aqui você está invertendo a ordem, né, do tempo e do espaço, do x e do t. Embora, na verdade, não é diretamente a velocidade, mas a derivada a tangente desse ângulo da velocidade dividido por c, né? Outra coisa importante vocês notarem, tá? Essa
escala CT ela é colocada aqui de tal maneira que a velocidade da luz possa ser representada por uma reta, né, em que isso é igual a isso aqui, na verdade é a reta que faz 45 graus com o eixo, tá certo? Então, sobre essa reta, x é igual a CT. Agora, quem se desloca uma distância x num tempo com a velocidade de c, se desloca, obviamente, uma distância c vezes t. É por isso que essa linha aqui é chamada linha de mundo, certo? Perdão, da luz. Né? Um feixe de luz que fosse lançado da origem aqui, ele percorreria esse caminho, tá? E tem um outro detalhe da gente usar essa escala, é porque se a gente fosse colocar diretamente o tempo aqui, tá certo? A velocidade da luz é tão grande, tá? Se você não colocasse a escala C, você colocasse aqui diretamente x e aqui diretamente t, invertidos, né? T aqui e x aqui, sem colocar o C, a velocidade da luz é tão grande que essa linha aqui, ela seria praticamente paralela a esse eixo aqui. Então, todos os eventos no espaço do Minkowski estivessem, por exemplo, separados da origem por esse ponto aqui, por exemplo, separado da origem, você conseguiria, quer dizer, tudo que está abaixo dessa linha, basicamente, né, desse triângulo aqui, você não conseguiria representar porque isso aqui, essa linha aqui, ela teria estar tão baixa aqui que você não conseguiria representar esses pontos aqui abaixo abaixo do eixo, tá certo? Então, só para vocês terem, se você imaginar que isso aqui é você, por exemplo, e você faz alguma coisa, esse seu ato, esse evento associado a você, ele causa um outro evento, né, num ponto do espaço, quer dizer, toda coisa que tem origem, todo evento que tem origem em você, e atinge qualquer ponto do espaço-tempo que está acima dessa linha, né, são eventos que podem estar relacionados entre si por uma lei de causa e efeito, porque qualquer coisa, como a velocidade é dada, né, é proporcional à tangente desse ângulo aqui, né, qualquer coisa, qualquer eixo que esteja nessa direção, qualquer linha de mundo que esteja nessa região, ela vai ter uma velocidade menor que a velocidade da luz. Então, embora os eventos representados por um ponto aqui não precisam estar relacionados causalmente, caso exista uma relação causal, eles têm que sempre estar desse lado aqui de cima do eixo. Aqui você pode ter eventos também, né, que estão separados uma distância física, distância em metros um do outro, mas para que alguma coisa que saia daqui cause alguma coisa num outro ponto aqui do espaço-tempo, o sinal de propagação dessa informação, esse sinal que sair daqui chegasse aqui, teria que se propagar uma velocidade maior da luz. Então, embora eventos aqui e aqui sejam fisicamente possíveis, óbvio, são simplesmente eventos que ocorrem em tempos diferentes, em posições diferentes do espaço, não pode haver aqui relação causal entre eles. Isso significa basicamente assim, né? Basicamente isso também você pode pensar assim. Quando você faz uma transformação de Lorentz, eventos aqui, tá, não causais não podem ser mapeados por uma região não causal. Tá certo? Você tem uma preservação da causalidade dos eventos que estão aqui e dos eventos que estão aqui. Então, aqui, qualquer evento aqui que ocorra, não pode ser nunca, por uma transformação de Lorentz, jogado para o lado de cá. Tá certo? Mas o que é mais fascinante que eu pude discutir na aula hoje sobre esse gráfico aí, é o que está representado na figura seguinte. Então, lembra, isso aqui é uma representação no mesmo plano dos eixos temporais e espaciais de dois referenciais iniciais, tá certo? Que se deslocam uma velocidade v, um em relação ao outro, tá certo? E o que é muito importante também, tá? Que eu gostaria de deixar bastante claro para vocês, que às vezes a gente vê essa figura, a gente fica um pouco confuso. Isso aqui não quer dizer que o seu eixo, você está não vamos dizer, está no trem aqui, tá? Não quer dizer que os seus eixos são comprimidos, não. Isso aqui é uma representação apenas matemática de como você traduz coordenadas de um, coordenadas do outro. Como assim? Eu vou
embora isso já esteja explícito nesse gráfico, eu vou mostrar esse gráfico agora numa outra figura, com um pouco menos de retas desenhadas, tá? Linhas desenhadas para não confundir muito vocês. Então eu vou para essa figura aqui, que foram de umas notas de aula que eu dei, que infelizmente uma pessoa pegou emprestada essas minhas notas e nunca devolveu, então eu fiquei apenas com uma cópia das minhas próprias notas. É basicamente o seguinte, ó, então isso aqui é o x0, o x1, isso aqui é o x1', o x0', tá certo? Então, notem o seguinte, olha, vamos supor que essa letra B é uma unidade de comprimento. Pode ser metro, pode ser a unidade que você escolher, por isso que eu estou chamando de B, tá certo? E, consequentemente, né, em relação àqueles nossos gráficos, se você olhasse no gráfico anterior, você vai ver que se a unidade de comprimento nessa representação é dada por um B1 aqui, tá certo? Bom, desculpa, perdão, é dado por um B1 aqui, perdão, é x1', é o B1', tá certo? Se eu pegar, né, então eu tenho o meu eixo e esse é o trem que se move, tá? Se eu pegar uma unidade de comprimento de 1 metro no trem e projetar no eixo de quem está parado na estação, vocês vão ver que a projeção, tá certo? Que é a projeção paralela, né, ao eixo, a projeção vai dar um B' menor do que o B. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a contração de Lorentz, Fitzgerald, né? Ou seja, um objeto de 1 metro num referencial que se move em relação a mim, quando eu meço essa velocidade como sendo menor, esse tamanho como sendo menor que o metro. Então vocês veem que essa representação de Minkowski, ela dá imediatamente, né, a contração. Você fala, mas eu sei que as transformações são equivalentes. E uma projeção de um objeto no meu referencial, que para mim está parado, no referencial dele. Do ponto de vista dele, ele está parado, sou eu que estou andando. Então, é de se esperar que isso seja exatamente equivalente, que a projeção do meu metro no referencial dele dê algo menor do que o metro dele. Então, vocês veem que a projeção minha no eixo dele, pela contração de Lorentz, Fitzgerald, tem que ser menor do que a unidade dele. Da mesma maneira, a projeção dele na minha unidade tem que ser menor que a minha unidade. E a mesma coisa para o tempo, certo? A minha projeção aqui no tempo, no eixo dele, dá uma projeção, tem um CT, dá uma projeção menor, e a projeção unitária do CT dele cai num ponto abaixo da minha unidade de CT. Então vocês veem que a representação de Minkowski, né, que tem uma analogia muito grande com a transformação, com as rotações, só que são rotações agora no eixo, e são uma rotação hiperbólica, então ao invés de você ter aqueles círculos normais da rotação, você tem hipérboles. Essa representação aqui, ela te leva imediatamente à contração do espaço, e se você pensar, isso aqui está relacionado à dilatação do tempo. Não vou explicar em detalhe, mas pensa, porque essa projeção implica que o tempo dele passa mais devagar, né? Para ele, as coisas demoram mais. Então, um viajante que vai numa viagem para o espaço, ele vai envelhecer mais lentamente. Tá? Isso está, de uma maneira geométrica, explicado nessa projeção aqui. Tá certo? Então, foi basicamente isso que eu pude discutir na aula hoje, para aqueles de vocês que não puderam ir, né? Isso aqui é mais ou menos um resumo da nossa discussão, e eu vou preparar agora alguns problemas para vocês tentarem brincar um pouco com essas figuras, com essas imagens. Tá certo, pessoal? Então, um bom trabalho a todos. Nós nos reunimos na próxima aula. Tá certo? Até mais, então. Tchau.